Exato, porque a gente entende que o lyocell é a fibra do futuro. De todas as fibras que a gente produz, o lyocell é a mais sustentável. Bem-vindas, bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa de moda, sustentabilidade, inovação. Eu sou a Alexandra Fará, jornalista. Eu sou Jonathan Marques da Fonseca, co-host da Alexandra Fará, empresário. Este podcast é um oferecimento do ADN Reset, o marketplace de moda sustentável, ética e muito responsável, social, com curadoria dessa pessoa maravilhosa chamada Jonathan. Por favor, cheque o ADN Reset para vocês colocarem em prática tudo que a gente está falando aqui nestes nossos episódios maravilhosos. Hoje o tema é incrível, com pessoas incríveis que eu amo, que é sobre fibra têxtil. Se a gente não fizer revolução no solo, nada vai acontecer. O Brasil está no centro de várias revoluções e evoluções, entre elas a da viscose, que agora eu aprendi que não é, mas assim, das fibras celulóicas. Celulósicas. Isso. O Brasil está no centro de várias revoluções, vou até repetir. E entre elas a da fibras celulósicas. Ou, mais tecnicamente falando, fibras artificiais, tema do episódio dessa semana. Por quê? Porque o Brasil tem muita terra e a gente lidera o ranking mundial de exportação. São quase 20 milhões de toneladas de celulose por ano, que certamente deve fazer papel e roupa, não só roupa, né? Ou seja, a celulose do mundo é plantada aqui em nossas terras e depois, em segundo lugar, o Canadá. O Brasil é simplesmente o maior fornecedor de insumo que vai virar fibra, também têxtil, fibras artificiais. Entre elas, viscose, lyocell, tencel, todos esses nomes que a gente veio falar, que são a salvação da moda, pelo que a gente está escutando. Mais uma commodity mundial que não vive sem o Brasil. Isso não é pouco, precisamos muito ser responsáveis com o que sai do nosso solo. Até 2030, as fibras celulósicas, ou seja, fibras artificiais feitas pelo homem, já vamos explicar melhor isso, vão chegar em 10% do mercado. Muitos consideram que essas fibras feitas de polpas, de madeira, árvores e plantas, como o eucalipto, são o futuro da moda, como eu disse. Tudo no têxtil é fibra. Se a fibra não for sustentável, não adianta nada. Para entendermos melhor o mundo das fibras, vou fazer um resuminho. Ela se divide em... Agora temos uma polêmica. No Google dá o que o nome chama fibra química, que é fibra sintética vinda do petróleo, e fibra artificial vindo de árvores, plantas, madeira, né? Só que a Ju me falou que hoje em dia não se fala fibras químicas são só sintéticas, a gente fala fibras... Man-made cellulosic fibers. Fibras feitas pelo homem. Fibras feitas pelo homem. E elas só crescem, tanto essa categoria, mas fibras feitas pelo homem não inclui Inclui as fibras sintéticas também. Sim, que também é feita pelo homem. Tá? Que tem petróleo. Se você fizer um resumo, é assim, as fibras feitas pelo homem e as fibras feitas pela natureza. São as naturais. Tá? As naturais são feitas pela natureza, as feitas pelo homem são as sintéticas e as celulósicas. Exato. A gente tende a acreditar que as fibras naturais são mais sustentáveis. Não é bem assim, só você ver o que acontece com o algodão no Cerrado brasileiro. Então, e hoje, as fibras químicas ou sintética, não? São 70%, as fibras feitas pelo homem são 70% do mercado. Ela só cresce. E as fibras naturais, como linho, algodão, caíram de participação, estão caindo e hoje estão em 30%. Realmente, lyocell, tencel, modal, viscose, sustentável, se tornaram o tecido que todo mundo quer, né? Eu nunca vi um tecido tão badalado como o tencel, o lyocell. E se for da Lenzing, a fabricante austríaca mais famosa por sua linha de viscoses, Ecovero. É viscose? Sim, viscose é Ecovero. Mais luxuoso é o produto de quem usa esse tecido. Hoje, aqui, vamos entender melhor esse universo das fibras artificiais com a estilista, minha amiga Juliana Jabu, mineira, formada em comércio exterior nos Estados Unidos, que tem mais de 25 anos de moda. Gente, a Ju viralizou, nossa palavra, no começo dos anos 2000, foi um sucesso. As falam, Júlia, porque ela é a rainha da viscolaicra.
Você sabe disso, né, Gilberto? Eu sabia. E hoje, a Ju passa por várias coisas, ainda tem a marca dela, que faz coleções pockets. E a Ju é a head de gerente de desenvolvimento, negócio de marketing do grupo Lenze da América do Sul. Quer dizer, a pessoa mais apropriada possível para estar nesse cargo. Faz dupla com ela, Gilberto Campanati, que sabe tudo de bioquímica, engenheiro, está há 25 anos na Lenze. Na Lenze, na verdade 27. 27 da Lenze. Estamos muito animados, eu, Ju e Gilberto, principalmente eu, porque eu já tive aula com eles, quando eu dava aula no Instituto Europeu de Design. Eles me deram essa aula que eles vão dar hoje para vocês. Então eu conheço, sei que vai ser muito legal. Espero que vocês curtem essa aulinha do que são as fibras feitas pelos homens. Com vocês, Ju e Gilberto. Bem-vindos. Obrigada, gente. Como vocês estão hoje? Muito bem. Gente, tanto assunto pra falar com vocês. Querem começar contando de vocês? O que vocês gostam de fazer na vida? Não, me conta um pouco da Lenze, né? Eu acho que do que é essa história do mundo dessas fibras, como é que a Lenze se posiciona, como é que vocês dois estão trabalhando para divulgar mais esse material que é considerado hoje a fibra mais sustentável que nós temos. Se eu puder começar fazendo um resumo, que eu gosto sempre de fazer, que é uma história, mas história com E, tá? É uma história, não é uma história com H. Eu gosto de contar muito essa história da Lenze, que é assim, a Lenze, ela começou há mais ou menos 80 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, numa cidade chamada Lenzing, na Áustria. E é uma cidade que fica perto dos lagos austríacos e é um lugar maravilhoso. Esses lagos formados por águas puras do degelo dos Alpes e coisas do tipo, e alguém resolveu tentar até botar uma fábrica de celulose lá, tá certo? E aí, evidentemente, a Áustria, ela cuida muito do meio ambiente, principalmente das águas, porque as águas são puríssimas, e degelo dos Alpes, o governo cuida muito. Como toda boa empresa, claro que ela precisava dar lucro, porque se não dá lucro, vem o dono e fecha, tá certo, né? Por outro lado, ela precisava também cuidar das águas, não podia fazer besteira lá com as águas, porque senão vinha o governo e fecha. E depois, quando ela foi crescendo, evidentemente, hoje, para ter uma ideia, nós devemos ter nessa fábrica mais ou menos em torno de 6 mil empregados, e a cidade de Lenze tem 5 mil habitantes. Se você tirar dos 5 mil habitantes os aposentados, as crianças, os bombeiros, o pessoal do hospital, o pessoal que trabalha no comércio, não sei o que, sobra muito pouco. Então tem que vir gente de outras cidades. Então a Lenze também foi aprendendo durante o tempo que ela precisava cuidar bem das pessoas, não só as que vivem do lado da fábrica, mas aquelas todas que vêm, porque se você não tiver um bom cuidado com as pessoas, você não vai ter gente para trabalhar. Então, fazendo um resumo, se não ganha dinheiro, o dono fecha. Se não cuida das águas, o governo fecha. Se não cuida das pessoas, por falta de gente, a empresa fecha. E aí, muitos anos depois, a Lenze foi aprendendo, foi crescendo. Nem tinha o nome de sustentabilidade ainda. Não existia essa palavra. Alguns anos depois, foi necessidade. alguém achou essa palavra que eu acho bonita, sustentabilidade, tá certo? Que eu traduzo assim a habilidade de se sustentar, tá certo? A sustentabilidade. E aí, quando apareceu essa palavra, e aí alguém ainda definiu que é um tripé bacana entre responsabilidade econômica, responsabilidade ambiental e responsabilidade social, eu tenho a impressão, aí vem a minha história, que eu não estava na Lenze nessa época, eu tenho a impressão de que um deve ter olhado para a cara do outro e falado, pô, mas isso é o que a gente faz desde o começo, tá certo? Só faltava o nome. E eu só conto essa história e conto um pouco de tempo, porque primeiro, para mim, sustentabilidade é simples. Sustentabilidade é a arte da gente se sustentar vivos. Certo. Seja como empresa, seja como pessoa, seja como humanidade, tá certo, né? E só fechando esse caminho, quer dizer, a sustentabilidade, ela é um processo que a gente vai fazendo. Isso é um processo de construção. Não é assim, acordei hoje e falei, vou ser sustentável. Não é assim que funciona. Então, são anos, é um processo que você vai construindo. E vai aprendendo tanto a empresa, quanto o individual, quanto a humanidade. Gilberto, a Lenze faz o que na Áustria, nessa fábrica? Ela produz a celulose que vem do Brasil. Como eu falei, a gente planta aqui, porque lá não planta, porque lá quase não tem espaço, tem gelo. Lá planta um pouquinho. Lá a gente tem. Planta um pouquinho. Lá a gente utiliza, não é eucalipto, lá são florestas
que a gente chama de florestas seminaturais. São florestas nativas que sempre existiram, continuam lá e vão continuar lá. Essas florestas também são todas protegidas pela Lenzing, partes da Lenzing, e aí elas funcionam assim, as mamães, exatamente por causa de gelo, condições climáticas, é uma floresta que tem um poder de regeneração enorme. Então as mamães botam muitas sementes e nascem muitas filhas. Então quando as filhas estão mais ou menos prontas para corte, a gente vai lá e colhe, como se fosse um pomar. Então a floresta sempre esteve, está e vai continuar Por que lá. o Brasil não pode ter isso? Porque depende da região, o clima, exatamente. Você precisa ter essas árvores que têm esse poder E de essas regeneração árvores que maravilhoso. são da Áustria, elas têm uma linha especial para elas? A árvore principal deve dessa ser floresta chama-se faia, né? Não é eucalipto. Você produz o que com ela? A gente produz modal e a gente produz viscose lá na Áustria com ela. O que faz com que essas árvores produzam, então, tecidos tão sustentáveis? Essa é a pergunta que está na minha cabeça quando eu penso com outras árvores. Não, em si, o que quando eu faz faço a sustentável, comparação. eu acho que é porque você pode replantar. Isso. Nesse caso da floresta seminatural, você tem a floresta o tempo inteiro lá. Mas e deve você ser uma tá porcentagem mantendo. muito ínfima do que a Lenzing produz, né? É mais ou menos 30%. Para! 30% da nossa necessidade de polpa Sai é de de lá. lá. A nossa fábrica aqui do Brasil, que já é reflorestamento, né, reflorestamento sustentável com eucalipto, ela produz mais outros 50%. Então, uns 30% a gente é da seminatural, uns 50% é daqui do Brasil, e o resto a gente compra polpa, mas desde que seja polpa produzida com A Lenzing é a floresta. maior do mundo em volume? Não. Não. É maior volume. É de qualidade, que é o posicionamento de vocês. A gente prefere dizer que, por enquanto, nós somos os líderes do mercado. Líderes de mercado, Sim, mas não é em volumão, porque deve ter... Não em volumão. Não, Agora, existem. Não, desculpa. em volume a gente está no top 3, a gente não é o número 1 em Mas é termos porque de é volume. caro os produtos de vocês. Mas a gente é a mais conhecida porque a gente é a pioneira e assim... E tem grife, é uma fibra de grife. Nunca vi uma outra fibra de grife. Que tem marca, né? que tem essa marca, Não traz conheço todo o outra conceito, fibra. atrás de confiabilidade, de sustentabilidade. Então, isso E que estão fazendo um trabalho no mercado, assim, se apresentar. exatamente. Que tem uma estilista da Exatamente. qualidade da Ju, tá defendendo tudo, Isso. né? E fazendo... Mas só para você entender, a nossa sede na Áustria, ela é uma fábrica de fibra integrada a uma fábrica de polpa. Então lá a gente tem um processo inteiro verticalizado. A gente faz a polpa e a partir da polpa a gente Vamos faz ter a isso no fibra. Brasil em breve, você acha? Se Deus te ouça. quiser. Quanto Os tempo anjos você acha? passam aí de... Mas existe essa conversa? Ou ainda não? Sim, existe essa possibilidade. Tem uma Mas sinergia. o governo dificulta para abrir, porque vocês têm fábrica. Porque hoje em dia a polpa sai daqui, vai para fora e volta. A gente fez muito esses estudos, mas, por exemplo, a última fábrica que nós lançamos de Lyocell foi na Tailândia. Por quê? Porque a gente já tinha uma fábrica nos Estados Unidos, tem uma fábrica na Inglaterra, tem uma fábrica na Áustria, faltava uma fábrica ali na Ásia. Então a gente foi para lá. Quem sabe uma próxima vem aqui, porque tem vantagem sim de você ter o processo integrado. Otimização, né? inclusive de emissão de CO2, né? Entendi. Só para você ter uma ideia... Por que a viscose... Desculpa. Só para ter uma ideia dessa otimização, a nossa fábrica de polpa aqui, tudo é usado da madeira. E a gente gera energia elétrica da biomassa que sobra. E a energia elétrica que a gente gera, a gente usa só 50%. Os outros 50% a gente injeta no grid público, energia limpa no grid público. Então, digamos, se a gente colocar uma fábrica de fibra aqui, energia elétrica já tem. Muito bem. Entendeu? Gente, a sinergia que vai. Por uma proximidade do consumidor. Eu, Jonathan, digamos assim, eu não entendo nada a respeito de fibras e celulose, nada disso. Quais são os principais produtos de vocês e as principais vantagens desses produtos? Olha, como a gente falou, né, nós somos aí pioneiros na fabricação de fibras celulósicas, né, de origem botânica. A matéria-prima usada para fazer as fibras é a polpa de madeira, né? E, gente, que fique claro, são madeiras de florestas gerenciadas, de manejo sustentável, que tem todas as certificações FSC, PEFC. Então, é tudo controlado de manejo sustentável, tá? E as principais fibras que a Lenzing produz é viscose, modal e Lyocell, tá? Então, esses nomes são os nomes genéricos das fibras. E aí, a nossa viscose tem a marca Ecovero e o nosso Lyocell e o nosso modal tem a marca Tencel. Os dois têm Tencel? Os dois têm. Tá. E o Tencel é tão forte que as pessoas nem sabiam que chamava Lyocell, porque já é tipo Bombril. Exatamente. Muita gente acha que Tencel é uma fibra.
Mas na verdade é a marca do Lyocell da Lenzing, Tá, eu preciso voltar um entendeu? pouquinho atrás. Por que a viscose tinha uma fama muito ruim? Porque ela tinha o círculo... Eu sei por quê, mas eu queria que você explicasse. Que ela tinha o círculo aberto e saía muito dejetos líquidos, não é isso? Porque para você transformar uma árvore em roupa, vai muita química. Quando você fala de um processo de viscose, ou até mesmo o processo do modal, que é muito parecido, você tem reações químicas e você tem produtos químicos dentro da fábrica. Isso, quando a gente tem essa condição, a gente considera esse processo não é um processo que a gente chama de intrinsecamente limpo. Tá? Intrinsecamente limpo é assim, imagina a fábrica explodindo. Vai ter um impacto ambiental importante ou não? Se não tiver, é um processo intrinsecamente limpo. Tá? Se for ter, então não é um processo intrinsecamente limpo. A viscose, ela tem soda cáustica, ela tem ácido sulfúrico, ela tem alguns produtos químicos lá dentro. Então ela não é um produto um processo intrinsecamente limpo. Muito menos do que tem qualquer tinturaria por aí, mas tem. Entendi. Tá? Então, quando que você se torna sustentável? Quando você fecha esse processo e você tem todos os cuidados e toda a segurança para que, primeiro, a fábrica não exploda. Tá certo? Claro. E segundo, que você não dejete isso para fora da fábrica. Então, tudo tem que ser tratado. Na Lenzing, não existe nada que saia de lá que não seja recuperado. E tem certas Na coisas... Lenzing eu tenho certeza disso, mas a viscose no passado, vocês com a Ecover estão conseguindo limpar Não isso. é só no passado, tem muitos produtores de viscose. Ainda E nem tem. toda viscose Ainda é tem. responsável, Isso. entendeu? Que pega Você vai todo- chegar no ciclo fechado, no ciclo aberto, né? Então vai. Exato. Quando você pega e faz uma reação química, além do produto que você quer, saem subprodutos. Se você reaproveita esses subprodutos, você está cuidando do ambiente. Agora você pega isso e joga no rio. Então, tá quem certo? faz Então, um produto mais de carregação baratinho, joga no rio. Ou, enfim, joga em algum lugar. exatamente. Tá. Então, hoje ainda tem muitos produtores sim. de viscose, e eu diria que uma grande maioria deles ainda não tem esse ciclo sustentável Entendi. de produzir e não jogar nada fora, recuperar tudo, aproveitar tudo. Tem outros bons concorrentes da Lenzing que já fazem isso. Então, nós temos alguns produtores de viscose que tomam esse cuidado, por isso existe todo o selo, certificações Eu ia falar sobre isso, sobre coisa a do tipo, Canopy. que não somos nós que estamos dizendo, são organizações independentes que fazem essa avaliação e dizem, esses caras são bacanas, esses caras não são bacanas. Existe. Né? A Canopy, que ela Que eu sugere vou- uma a dessa, né? Canopy, exatamente, é uma organização não governamental que cuida, o mote principal deles eles meio supervisionam todo mundo, todas as indústrias que usam a madeira como matéria-prima, tá? E o mote principal deles é proteger as florestas anciãs. Então eles estão de olho nos produtores de fibra celulósica, nos produtores de viscose. E eles têm um ranking que é muito já olhado pelos grandes varejistas, pelas grandes marcas, que é o Hot Button da Canopy, que é um ranking que eles olham várias coisas e eles têm lá umas camisetinhas, sendo que para poder ranquear os produtores de viscose. A camiseta verde escuro é o topo do ranking. E a Lenzing tem a camiseta verde escura do ranking do Hot Button Que da é o que Canopy. dá pra fazer de melhor, vocês estão fazendo, é isso? Com certeza. Exatamente. Isso só para falar do uso da madeira, hein? Que eles olham os produtores de fibra, produtor de móvel, produtor de papel, todo mundo que usa madeira, eles estão de olho. Entendi. Sim. Né? Aí tem outros, como o Ecolabel da União Europeia, ele vai olhar desde a origem da matéria-prima até o descarte final, que no caso das nossas fibras são biodegradáveis, então ele avalia tudo e fala, a origem da matéria-prima, o teu processo de produção e o teu descarte final estão de acordo com o processo sustentável, você recebe o selo. Agora, saindo um pouco da sustentabilidade, eu queria entender assim, qual é a diferença, tem muitos estilistas que assistem a gente, qual é a diferença entre tencel, modal e lyocell, modal e viscose? Que seria assim, linho, algodão? Qual que seria assim? O modal é muito próximo do tencel, você falou, né? O modal, na viscose. verdade, é mais próximo da Da viscose, viscose. Eu vou fazer um resumo. A viscose é a primeira fibra que nós produzimos. Então ela tem todas as características bacanas dela que a gente conhece. É macia, é brilhante, é agradável de caimento usar, legal. confortável, tem um caimento legal. A gente conhece tudo isso dela. As duas
características dela, que são características da fibra. Uma nós já falamos, quer dizer, o processo não é intrinsecamente limpo, quer dizer, agora as características não são tão boas. Tá. O processo não é intrinsecamente limpo, então, para ser sustentável, você tem que cuidar de tudo isso. E a segunda característica é que ela tem uma resistência igual ao do algodão. Mas quando a gente molha, o algodão até aumenta a resistência. E molhada a viscose, ela cai, a resistência dela. Tá? Então, essa é uma característica da viscose. O que é o modal? O processo é basicamente o mesmo, quer dizer, ele continua sendo não intrinsecamente limpo, mas ele tem 50% a mais de resistência que a viscose, tá certo? E quando molhado ele perde só 40%, então ele termina molhado com a resistência da viscose em seco. Então aí já é uma fibra que te permite fazer mais opções de tinturaria, de acabamento, te permite lavagem doméstica das roupas em malhas mais leves. Uma malha muito leve de viscose, por exemplo, se você puser numa máquina de lavar roupa, é capaz de... Ela é mais frágil, ela é tipo uma seda. Exatamente. É mais frágil. Você põe uma viscose blusa, faz papel de uma seda, talvez. põe uma blusa e tira 3, né, da máquina. O modal é como se fosse uma viscose mais resistente, digamos assim. Mas de todas é a fibra mais macia. Mas é tão A mais macia? O modal? É o mais macio de todos. Ele tem essa E por que o Lyocell tem céu mais famoso? O Lyocell, então vamos lá. O Lyocell, para completar. Isso aí é Lyocell? Ele resolveu os dois. Primeiro, a resistência dele não é 50% maior que a viscose, é 70% maior que a viscose. Molhado, ele perde 15%, 10% a 15%. Então, ele fica resistente no algodão, muito mais resistente que o algodão molhado. E o processo é intrinsecamente limpo. Então, vamos acabar com a viscose, modal fica só com o tencel. Mas por que você acha que a Lenzing está investindo todas as novas fábricas no Lyocell? Exato, porque a gente entende que o Lyocell é a fibra do futuro. De todas as fibras que a gente produz, o Lyocell é a mais sustentável. Tá? Por que ela é mais sustentável mesmo? Por que Por ela é causa limpa? do processo de produção, porque o processo de produção do Lyocell, ele vai só água, a polpa de celulose e um solvente que é orgânico e biodegradável eu amo e que Lyocell. é reaproveitado numa taxa de 99,8%. Ou seja, é um processo de produção de loop fechado. Entendeu? Você tá gostando desse trabalho? Tipo, Tô amando. Tô amando. Porque você só ficava desenhando manga, coisa chata. Ficava mexendo com coisa de química, muito mais legal. Eu Não tô é? amando, Não, eu e acho você que tá pra do mim lado tá certo, sendo- e você tá do lado certo da história. Porque eu continuo trabalhando com moda, mas por um outro lado, um outro debocha. ângulo né? Pela outra ponta da cadeia. Então, assim, eu acho que o conhecimento que eu tenho de moda como estilista, né? Foi muito bom pro meu trabalho na Lenzing, porque eu já tinha uma bagagem, mas lá na Lenzing eu tô aprendendo muito. Não, mas você é a rainha da viscolaicra. Agora você é viscolaicra. Agora eu sou a rainha do tencel. Agora você é a rainha do tencel. Vamos lá. A fibra celulósica, ela sempre mistura, tem que misturar com outra? Não Mas necessariamente. 100% tem Lyocell? Você pode ter tecido 100% Lyocell, 100% modal, Pode 100% ter. viscose. Você pode ter mistura com fibras naturais como algodão, como linho, como cânhamo, ou com fibras sintéticas como Esse que você poliéster. tá vestindo e essa minha calça, ela é... 100% tencel. Gente, isso aqui não é de... Quer dizer, não é assim que fala. É jeans, mas não é de algodão, nem de cânhamo, nem de nada. Não. É de Lyocell. Exatamente. Lyocell. Que é... Com muito- tingimento de índigo. Com da tingimento Paradise. Muito índigo. obrigada, Paradise, que me mandou essa calça maravilhosa, totalmente anos 80. Eu amei Yas Brasil. Gente, Total. Isso aí é um nossa. tecido da Canatiba, feito com Canatiba. fibra tencel. É um chambré, que a gente fala, é um peso leve. E é 100% tencel Lyocell, da Lenzing. A durabilidade, que tem umas perguntas que a gente estava... De uma fibra sintética, que vem do petróleo, que a gente não quer. Que as pessoas falam assim, não, porque poliéster é maravilhoso, porque dura muito. Mas é verdade, mas só que aí tem também a questão da biodegradabilidade do poliéster, que demora muito tempo para As decompor e desaparecer celulósicas, no- elas são mais que o algodão e menos que o poliéster, né? Mais que o algodão o quê? Com durabilidade? É. Sim. Durabilidade, Mais sim. que o algodão e menos que o sintético. Sim. Eu acho assim... Que o plástico. Porque isso aqui não é plástico. Não. Não é plástico. Isso aí, o algodão é uma fibra celulósica também. Eu A sei. diferença entre ele e o Lyocell é que ele é feito por Deus, tá certo? O algodão. Ele é feito por Deus e o o Lyocell é feito pelo pela homem. Lenzing. Entendeu? Tá? É feita pelo homem. É aí que vem essa definição, tá? Agora, uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte.
todas as fibras, independente, eu diria que tudo na vida, não existe só pontos positivos ou negativos. Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Sim. Então, quando a gente olha as fibras como um poliéster, por exemplo, ele tem algumas vantagens. Isso. Ele tem a durabilidade, ele tem a resistência, ele tem a solidez de cor. O algodão desbota, tá certo, né? Dura menos, o liocel não desbota, né? É parecido com o poliéster, mas também não dura tanto quanto o poliéster. Então você tem isso, e muitas vezes a combinação é uma coisa importante, são coisas que a gente precisa olhar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para a gente entender. Se eu vou fazer um uniforme profissional, e principalmente se eu sou uma empresa que faço uniforme, alugo esse uniforme e cuido desse uniforme, faço a lavagem, manutenção, quando você faz uma mistura do poliéster com o liocel, por exemplo, o liocel te dá todo o conforto que o poliéster não tem, que ele é quente, mas o poliéster te dá a durabilidade. E o poliéster junto com o liocel, então vamos olhar um outro lado um pouco mais comprido. Quem cuida de uma roupa profissional, ela tem que durar no mínimo 100 lavagens. Tá? Então, você imagina, principalmente empresas que lavam e secam em secadora, você imagina quanta energia elétrica você usa nessas lavagens e principalmente na secagem. E o poliéster e o liocel secam muito rápido, então gasta muito menos energia. Então, quando a gente vai falar de impacto ambiental, é importante a gente, desde o projeto, isso começa no projeto da roupa que você vai fazer, e você vai ter que medir tudo isso até chegar no final e ver o que você vai fazer com essa roupa no final. Com certeza. Isso tudo, a vida útil, a análise do ciclo de vida que a gente faz de um produto. Então, quando a gente fala de um produto profissional que tem que durar no mínimo 100 lavagens, muitos deles duram 150 ou 200, essa economia de energia e de emissão de CO2 que você faz durante a vida, às vezes ela é muito mais importante do que você emitiu num tingimento ou numa coisa desse tipo. Então, não dá para dizer assim, claro, quando a gente fala poliéster, desde que eu faça um produto que eu consiga reciclar o poliéster, é legal. O poliéster reciclado tem a mesma qualidade do poliéster original? De primeiro uso? Mesmo que não seja, você consegue muito próximo, você consegue reciclar várias vezes, e mesmo assim você pode reciclar para outras coisas, e continuar reciclando, até fazer um chaveirinho no final, tá certo? Então, esse é um projeto, mas precisa ser reciclado. Então, ele é bom também se a gente considerar esse lado. Agora, se eu considerar o lado biodegradabilidade, se eu pegar essa roupa e jogar no mar, complicou. Então, isso é uma das coisas, né? Falei assim, quem quer ficar rico, né? Vamos desenvolver um poliéster biodegradável, vai ficar maravilhoso. Então, a celulose que você falou que todo mundo ama, por quê? Porque ela é confortável, porque ela é gostosa, porque ela é biodegradável, porque ela vem de fontes naturais, de fontes controladas, renováveis. Então, ela tem uma série de características que acabam virando um xodó. Mas o poliéster, a poliamida, outras fibras... O Brasil gosta mais das fibras celulósicas do que... Porque elas são mais frescas ou não? Qual é o país? Quer dizer, a China deve ser. O Brasil tem um uso grande de viscose, apesar do algodão ainda ser o maior uso, né? O algodão e poliéster. Mas aqui eu diria que o Brasil é o país da viscose, né? Tem muita marca aqui que usa muita viscose. Eu acredito que seja pelo conforto, pelo caimento e também pela questão de não ser calorenta, entendeu? Brilho, exatamente. Mas assim, trazendo para um mundo real e mais palpável, quais as estratégias que vocês têm adotado para fazer com que o produto esteja mais disponível para designers e que, consequentemente, chegue até o consumidor? Isso. Na verdade, isso basicamente é o meu trabalho, entendeu? O que você faz, Marjorie? Você faz o link. Além de ver na entrevista. Não, basicamente, exatamente esse é o meu trabalho. Eu sou a cara, né? Eu sou a porta-voz da Lenzing, digamos assim, pro mercado brasileiro e principalmente para as marcas e para os estilistas. Então, assim, é um trabalho quase educacional, porque às vezes a pessoa usa viscose há muito tempo, mas não sabe nem o que é, quais as qualidades, as características, do porquê que é bom usar viscose, quais as alternativas. De repente, o mesmo tecido que você tem de viscose leve, que tem caimento, que você usa para estampar, você pode fazer de tencel enfim, vai ser mais sustentável ainda. E agregar valor na sua marca. Valor, entendeu? Mas tá. assim, não, beleza, eu quero usar viscose, mas então de repente, por que você não usa uma viscose que é responsável, certificada como a Ecovero? Então, o meu trabalho é justamente isso, é ir nas marcas, apresentar a Lenzing, explicar o que a gente faz, falar de sustentabilidade,
todo o cuidado que a Lenzing tem no processo de produção das fibras que a gente faz, todos os certificados, o porquê que as nossas fibras, elas na nossa cabeça, e não é porque a gente tá falando, né? Elas tem todas as certificações. Então, quando a gente fala que o Ecovero, em relação a uma viscose genérica, ele emite 50% menos CO2 e consome 50% menos água no processo de fabricação da fibra, isso é tudo comprovado, com certeza, entendeu? Entendi. E é por isso que a gente recebeu o selo ecológico da União Europeia. Então não é eu, Juliana, que tô falando isso, entendeu? Então é esse o meu trabalho, mas o seu trabalho é falar você com vai as lá. marcas e apresentar o portfólio da Lenzing, falar sobre as nossas marcas de fibra, falar dos aspectos de cada uma, o porquê que elas são mais sustentáveis. O Tencel é a nova Lycra, né? Assim, a gente tem a Lycra é uma fibra. A Lycra é uma marca, é a marca do elastano da... Ah, não, a elastano é a fibra. É assim, a Lycra está para o elastano isso. como o Tencel está para o Liocel, entendeu? Elastano é a fibra, é o nome genérico. E Lycra é uma marca que então, foi inicialmente da DuPont. É a fibra mais... Elastano Lycra é a mais famosa. Exatamente, como o Tencel é o Liocel mais famoso. Porque você nunca tinha que era uma coisa de Lycra. Antigamente a gente queria, a gente pedia. Hoje em dia, mas o Tencel é isso. É quando a marca tem uma relevância muito grande, ela vira sinônimo daquilo. É igual o Post-it, Gillette. Mas o Post-it é um produto final. Isso que o Jonathan tá falando seria uma fibra, né? É difícil você fazer marketing de uma fibra, né? E vocês estão conseguindo. Mas essa marca, na verdade, ela é usada numa peça de roupa, né? Que tá dentro, né? Então, apesar de a gente produzir a fibra e não o resto do processo, mas essa marca, ela é autorizada para ser colocada uma etiqueta numa roupa. Exatamente. Que vai para o consumidor. Exatamente. Quando o consumidor olhar uma marca Tencel, ele fala, opa, isso é bom, tá certo? Isso é sustentável, isso é. Só completando o que ela falou, que é muito importante, pegando o tripé da sustentabilidade, ela falou muito do lado ambiental, consome menos água, não sei o quê, mas vou pegar o outro lado, econômico. O Liocel, quando nós lançamos o Tencel Liocel pela primeira vez, ele custava 3 vezes mais que o algodão. Porque uma linha de Liocel nossa produzia 6 mil toneladas por ano. A nossa última linha agora, uma linha produz 100 mil toneladas por ano. Então nós aumentamos a escala. Com isso, o Liocel custava 3 vezes mais que o algodão, a coisa de 3, 4, 5 anos atrás ele custava 2 vezes mais que o algodão, e hoje ele já está com o preço próximo ao algodão. Isso é outra estratégia, isso é outro trabalho da Lenzing. Agora eu peguei o pé econômico, para você poder, mais gente poder utilizar esse tipo de coisa. Mais cara, tá certo? né? Juliana, quais são os maiores desafios em tentar convencer o designer a usar um novo material? É bem complicado, porque às vezes a pessoa está acostumada a usar um determinado tipo de tecido e ela tem a mente um pouco fechada, né? Ela fala, para que eu vou mudar, para que eu vou inovar, para que eu vou testar alguma coisa nova se eu posso continuar usando aquilo que eu já sei que dá certo. Mas eu acho que isso é uma visão meio limitada. Eu acho que a gente tem que estar sempre testando coisa nova, inovação, né? E estar aberto. Porque eu dei esse exemplo lá atrás e vou dar de novo. Às vezes, por exemplo, um tecido leve, 100% viscose, é um tecido muito usado aqui no Brasil. E as marcas todas têm metas de sustentabilidade, querem ficar mais sustentáveis, elas querem ter X% do portfólio delas usando matéria-prima mais sustentável. E o melhor jeito de fazer isso é usando matéria-prima sustentável, que começa na fibra, né? O tecido, né? Exatamente, é o único jeito, inclusive. Então, o que acontece? Então, assim, às vezes a pessoa só usa viscose e tem uma resistência a usar o Tencel. E eu falo, gente, mas é tão parecido. E às vezes você tem tecidos leves, 100% Tencel, que você consegue fazer exatamente o mesmo produto que hoje você faz com um tecido 100% viscose. Mas, Ju, isso é no estilista ou é na Santa Constância? Você não tem que... É muito mais... Posso falar? Eu acho que o elo mais difícil é no estilo. Ah, você acha? Acho. Eu acho que... Você tá vendo que eu tô sentindo. E eu sinto que uma vez que você convence o estilo, o departamento de criação, é mais fácil deles travarem essa batalha internamente com o sourcing, com o time de compra, para pedir que a marca comece a usar determinado produto. E aí, quando vem uma demanda da marca... As tecelagens, as malharias, elas estão dispostas a fazer, porque elas sabem que elas vão produzir uma coisa que tem demanda. Você tem com o Tencel, você tem... E esse é meu trabalho também. Eu fico conectando as pontas. Então, eu tô nas marcas, eu tô sempre falando, olha, a Santa Constância, a Dalila, a Menegote, a Lunelli, enfim...
todos esses grandes produtores de tecido que são clientes nossos, eu tô sempre ligada com eles, eu sei o que eles estão fazendo, então eu sou um porta-voz da novidade do portfólio do produto deles para as marcas. Entendi. Ao mesmo tempo eu tô nas marcas, eu sei a vontade das marcas, o que as marcas querem. leva. E aí às vezes não tem. Aí eu levo isso para os fabricantes de tecido. Aí eles falam para mim, puta, a gente gostaria de fazer, mas não tem o fio. Aí eu vou lá e falo com as fiações, que são nossos clientes direto. E eu fico conectando a cadeia. Este, na verdade, é o meu trabalho, que a gente chama de desenvolvimento de negócios. Entendi. Entendeu? Traduzido. Então eu diria assim, para Além de dar umas aulas de vez em quando e vir traduzir aqui. o que eu faço, eu sou como se fosse uma porta-voz da Lenzing, assim, de promover a Lenzing, as marcas da Lenzing, o Ecovério e o Tencel, mas também de conectar a cadeia, trazendo informações B2B para as marcas e trazendo demanda, desejos das marcas para os fabricantes de tecido e para as Tá, fiações. você tá conseguindo? Faz 4 anos que você tá lá. Como é que ela tá, Gilberto? 4 ainda não, vou fazer 4 Três? anos, 3 anos. 3 Tá indo anos. bem. Não, tá indo Tá ótimo. indo muito bem. Tá. Também gosto. Assim. E também se ajudar a baixar o preço um pouquinho, ajuda mais o trabalho dela. Não, com certeza. Com certeza. Porque a ideia é Esse é o pé econômico que a gente trabalha muito forte. É igual né, a certo? alimentação orgânica, né? Quando começou essa história, era aquela coisa que era muito legal, mas era meio inacessível porque era caro. caro. E hoje em dia já não é mais assim. E a ideia da sustentabilidade, eu acho que vai seguir o mesmo caminho, né? Porque hoje tem muita gente que fala, eu gostaria de consumir um produto sustentável, mas eu acho que é caro. Ah, a gente fala isso direto. Direto, eu Mas sei. eu acho que é um pouquinho caro mesmo. Ainda. É. Mas eu acho que a tendência é acontecer exatamente o que aconteceu com os alimentos orgânicos. Então, o exemplo que ele deu do Tencel é muito pertinente, porque hoje o preço do quilo da fibra de Tencel é praticamente o mesmo preço do preço do quilo da fibra de algodão. E as pessoas ainda têm essa coisa, esse mito de antigamente, de falar, puta, eu gosto de Tencel, mas eu não vou usar porque o Tencel é uma fibra cara. A E não é. área, o metro, pra fazer 1 quilo de algodão e 1 quilo de Tencel, quanto você precisa de terra? Nossa, pergunta difícil, né? Ele sabe. Sabe? Não, é uma pergunta difícil, porque depende muito Do calibre da árvore. Depende madeira. muito do tipo da madeira que você está utilizando. Por exemplo, nós temos 2, o reflorestamento e As florestas Mas seminaturais. é muito natural. fácil de pensar. Agora que eu fiz essa pergunta e falei, é muito fácil imaginar um campo de algodão leve com um monte de extensão de Exatamente. terra Mas- e uma árvore maciça. É. Que imagina, de uma árvore deve sair quilos. Mas sem dúvida é assim, é muito difícil você dizer, porque também depende da produtividade do algodão, de onde você está comparando. Mas digamos assim, de uma maneira geral, eu diria que para uma produção de 1 hectare de eucalipto, por exemplo, a tonelagem de madeira que sai de 1 hectare de eucalipto, para a mesma tonelagem da nossa floresta seminatural lá, que a gente, não é reflorestamento, a gente só vai colhendo, eu preciso de muito mais área. Então, são 3, 4 vezes mais área para a mesma tonelagem. E se eu for para uma agricultura de algodão, aí vai variar muito, mas pode chegar a 10 vezes mais área. Além Eu disso, gostei ainda dessa tem área, eu outro... quero conhecer essa florestinha. Eu queria que tudo da Lenzing fosse essa florestinha. no Além Brasil. disso, ainda tem um outro galho, né, no algodão que a gente fala, que é aquele que ele comentou, né? Ele precisa de terra agricultável. Ah, Não precisa dá, de- você não consegue plantar no morro e depois não dá para colher. Exatamente, tá certo? a população mundial está precisa de crescendo. glifosato. O eucalipto precisa de glifosato? Não. Não precisa, não coloca. Não, o eucalipto não. O eucalipto, ele não, quando você planta a muda, é colocada Não tem um pulgão, adubo. essas coisas. Não, é colocado só um adubo, que é natural também, que a gente tira do próprio processo da árvore. Esse adubo é natural, que é colocado no plantio. Depois não se põe mais absolutamente nada. A água é chuva, não se põe pesticida, não se põe nada. E o algodão tem isso, tem o pesticida, tem um monte de coisa, e concorre com o alimento. E concorre com o alimento. Então, com a população mundial crescendo, É a mesma Ele coisa. e a concorre, mas ele necessidade... faz a safrinha entre o milho, ele vai... Sim. É a mesma discussão que a gente fala da cana de açúcar. Para fazer açúcar é uma coisa, fazer álcool para botar no carro está competindo com o alimento. Então é uma coisa meia... E as terras agricultáveis no mundo já estão mais ou menos ali no limite. Qual né? o tamanho da Lenzing hoje no Brasil? Quais são os parceiros industriais de vocês no Brasil? Qual o país também que mais consome material de vocês? China. China. China, tudo, o Brasil, o mundo inteiro, tudo é China, né? Esqueceu? A maior produção têxtil do mundo é a China. O que mais consome também é a Também, China. é. E o segundo? Provavelmente é o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático. Eu diria que hoje, da nossa produção de fibra, eu diria que você pode considerar mais ou menos que 70%, 80% da nossa produção de fibra vai para a Ásia. Sim.
Agora, muito Mas da não tem nossa fibra que problema. vai para a Ásia, ela faz, eu É diria para que fornecer grande marcas parte, europeias e americanas. É. Então vai para lá, porque lá é um faz a grande roupa lá e polo, vai né? vender Fabril. nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil fia? Fia. Muito. Muito. Uhum. Você Sim. traz a fibra e fia. Os nossos clientes que a gente fala diretos são quem compra a fibra da gente, é Sim. para quem a gente realmente vende. Então, nossos clientes diretos são as fiações e as tecelagens, denim e malharias que são verticalizadas, que compra a fibra, faz o próprio fio, faz o seu próprio Tipo tecido. quem no Brasil? Tipo uma vicunha, uma canatiba, tá? É uma Souza e Cambus, que é uma outra A tecelagem. semi-têxtil, não. 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 A CMT não faz fio, ela faz Só o tecido. ela faz a malha e a aquela tinturaria. Ela tá, compra o entendi, fio, mas aí entendi. ela compra de uma das fiações que são parceiras nossas aqui. Entendi. Vocês precisam de ter uma moda forte no Brasil de indústria pra vocês Eu crescerem, tô falando né? assim, e quando eu dou esses exemplos de canatiba, vicunha, eu tô te dando exemplos de tecelagens que são verticalizadas, tá? Porque eles, na verdade, eles vendem tecido, mas eles compram a fibra, ele faz o fio Tudo. internamente, faz o tecido tem e comercializa o tecido. Mas eu tenho várias fiações, que é só produtor de fio. E que aí vende pra, Que vende pra Santa. pra todo mundo. Por exemplo. Pra todos os Por fabricantes exemplo. de tecido Santa, e malha. MC, Ai, Abreu, Constância tem Rock, que vir Bonelli. aqui. Tá. Gente, infelizmente estamos chegando ao final. Eu queria saber de você, assim, qual o cenário... Eu até coloquei aqui, a gente vai ter bambu? A gente vai ter... Viscose de bambu. O bambu é uma... Tem Tem viscose já, de mas bambu. ele... O bambu ele Era é muito uma sujo matéria-prima o de processo. celulose muito bacana no sentido de produção. Ele é muito produtiva, muito Isso. rápido, pouca área você consegue produzir mas tem a bastante. dificuldade no processamento. Lembra que eu falei que dá para fazer até de alface? É, Só que a fibra fica uma porcaria. tudo bom. Não vai ficar que nem o de alface, mas você com o bambu só não consegue uma viscose Mas ela é com a geladinha. resistência e com as características que você consegue uma viscose vinda de madeira. Fora Então, que se você usa- olhar os produtos de bambu, pode olhar, a maioria nunca é bambu 100%. Sempre tem um poliéster junto, alguma coisa junto, que é para dar resistência no tecido. Certo. O que você tá? vê para os próximos 5 anos e 20 anos de Eu desenvolvimento acho de fibra, de que, fibra eu acho que a sustentável? principal tendência é a questão da circularidade, então você vai ver cada vez mais material reciclado, né? Desde o algodão mecanicamente reciclado até a reciclagem química, que é o que a gente usa. Então hoje a gente tem dentro da Lenzing a tecnologia Refibra, que é o quê? A gente faz uma polpa de celulose a partir do resíduo do algodão do pré e do pós-consumo. E aí a gente faz uma fibra nova de liocel ou de viscose a partir de uma fibra que é feita de reciclagem de resíduos de algodão. Com Então, a mesma característica. com a mesma característica. De uma fibra feita Performance. com 100% polpa de madeira. Igual, Igualzinho. idêntica, idêntica, tá? Idêntica. Porque, então, hoje, no liocel, a gente já tá com 30% de conteúdo reciclado. O que quer dizer? Então, o Tencel liocel com tecnologia Refibra, ele é 70% feito com polpa de celulose virgem, vinda da madeira, e 30% de polpa de celulose reciclada a partir do resíduo do algodão do pós-consumo. Entendeu? E a ideia é até 2025 a gente chegar em 50%. Tá? E a um gente... dia, quem sabe, em Algodão 100%. do pós-consumo é roupa velha mesmo? É roupa velha 100% descartada, algodão. lixo texto jogado no mundo. 100% algodão. Aham. Hoje a gente consegue também reciclar a mistura de algodão poliéster, porque a gente separa, Vocês conseguem usa o separar? algodão e o poliéster a gente manda para quem recicla poliéster. No Brasil faz isso? Não, fazemos Lá na na Europa. Áustria. Na Europa. Ah, Uhum. Que legal, gente. Isso. Então o futuro é a circularidade. Circularidade e fibras celulósicas, principalmente o Tencel. É fundamental. A gente vai conseguir um dia fazer alface virar uma boa fibra celulose? O alface não, mas... Por que você quer fazer o alface virar uma Eu diria que o fibra? alface, por enquanto, eu prefiro Porque o comer eucalipto ele, que eu suga adoro, tudo do tá certo? solo. O eucalipto tira tudo O do alface solo. não, mas uma coisa Eu que ele acho sempre que- fala, ele O brinca. eucalipto acaba com o solo. Eu sou fazendeira. Não sou não, mas eu sei. Eu acho que... Bom, É então difícil é assim. recuperar um solo É. de eucalipto. Mas Não? você tem plantações de eucalipto há 100 anos e eles continuam dando eucalipto sem problema nenhum. Exatamente. Depende de como Do você manejo. faz. Depende do manejo. Tem que ser um manejo Se responsável. você começar a É plantar que eucalipto eles do estão lado do rio, você acelerando seca a muito, água, mano. O tá eucalipto certo? demorava mais, agora tá demorando menos. Cada vez tá acelerando mais o então, processo. Aqui no Brasil, nossa hoje não tem plantação- mais isso. Isso aí é um...
É a mesma coisa que o Tencel é caro, quer dizer... É um mito. Esse mito do Vocês passado, fazem um que trabalho era verdade. que não é da sua parte, mas vocês fazem mais junto com os fazendeiros, com os agricultores? Com certeza absoluta. É isso que eu queria até te fazer um convite. Eu vou te levar para conhecer a LD Celulose, que é essa joint venture da Lenzing com a Duratex, a antiga Duratex, que hoje chama Dexco, que é do Banco Itaú, que é em Indianápolis, Minas Gerais. É a nossa fábrica. Pra Áustria, Também a gente pode combinar, mas lá é a nossa Não, você vai pra Indianápolis comigo. mas lá é a nossa fábrica de O Jonathan mora na produção. França, chama ele pra nós. É só pra você ver uma plantaçãozinha de 70 mil hectares 70 mil hectares de lá, eucalipto, em todas as tudo de idades, manejo não sei o quê, responsável, a coisa mais linda. A floresta inteira certificada da Aí você FSC. não vai querer, você vai continuar querendo comer o alface, vai querer continuar fazendo a fibra celulose. Então nós vamos lá em Indianápolis. Mas eu acho, só voltando na Triângulo circularidade, eu acho que mais importante pensar em usar uma outra matéria-prima virgem, como o alface, é usar o resíduo de celulose do mundo, é limpar o lixo do mundo. Exatamente. O que é resíduo de celulose do Roupa mundo? descartada em roupa aterro, o mundo inteiro. O Esse bagaço e a casca da laranja. Né? A laranja você gosta, a alface você não gosta. A cana-de-açúcar. A cana vira a cana é Depois que você tira o ba- bagaço da cana, o gosto você do faz o que com o bagaço? Hoje o pessoal, a maioria queima, né? Usa ele para gerar energia, tá certo? Né? Mas por que não fazer uma fibra de celulose dele? Então, eu acho que a circularidade muito é a gente não pensar em usar uma matéria-prima nova, mas sim usar lixo tirar do lixo mundo. É limpar o lixo, só que em vez de jogar ele em aterro, jogar ele para virar uma coisa bonita de novo. Falei que esse é um bom episódio. Escutem, colegas que estão em casa assistindo no carro. Se vocês quiserem falar, vou deixar o Instagram da Ju aqui. Vocês podem mandar, porque tem muito estilista, né? Estudante. Deixa meu e-mail também da Lenzing, que eu acho que é... JJ, como é que é? j.jabur, o Jabur é JABOUR, @lenzing.com. Porque qualquer dúvida... Enfim, quiser fazer uma reunião para aprofundar um call, a gente fazer uma apresentação sobre a Lenzing, quiser indicação de fornecedor que trabalha com fibra Lenzing, eu estou à disposição. Né? Mais uma pergunta, João? Não, satisfeito. Muito obrigada mais uma vez por esse Juliana. encontro agora pessoalmente. Sempre bom. Agora Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Nossa, obrigada pela calça, eu amei, vou usar muito, tão geladinho, gostosinho. Isso é um jeans brasileiro. Mas é um jeans brasileiro. Leve, Feito por uma tecelagem brasileira, por uma agora marca temos que brasileira. trazer os Paradise aqui, os meninos. Sim. Obrigada, Ju. Obrigado, Gilberto. Obrigada. Sigam, compartilhem, apoiem o Reset Podcast. Façam com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Deixe comentário, elogie. Deixe suas sugestões para próximos entrevistados.